Não, crises não são boas. Se fossem boas, não se chamariam crises. Mas será que existe um lado bom nas crises? É esse o assunto do vídeo de hoje. Ninguém gosta de crises. Crises preocupam, causam perdas, causam danos. Se a gente pudesse, a gente escolheria não passar por crises nunca. Mas isso não é possível, porque as crises fazem parte da vida das pessoas, das famílias, das empresas, dos países. A gente costuma ter uma visão um pouco equivocada da vida, a gente imagina a vida como se fosse uma linha reta, previsível, confortável, em que tudo sai de acordo com os nossos planos, mas isso não é verdade. Nenhuma jornada é uma estrada em linha reta. Em algum momento, pode ser até que você tenha um trecho longo de reta, mas em algum momento você vai ter uma curva, uma subida, uma descida, talvez curvas com altos índices de acidente. Então, nenhuma trajetória é uma estrada em linha reta. Então, as crises fazem parte da vida das empresas, das pessoas. Antes desta crise, teve outra. Depois dessa, haverá muitas outras também. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, se acostumar com elas. Aliás, o próprio nascimento é uma crise, a gente está bem confortável, quentinho no útero da mãe e de repente, bum, luz, barulho, tapa na bunda, choro, injeção. A adolescência também é uma crise, é a crise que marca a transição da infância para a vida adulta, com as crises de identidade, crise existencial, crise com os pais, crise de valores. Ou seja, se a gente não tivesse a crise da adolescência, talvez a gente fosse criança para sempre. Então a crise faz parte de todo mundo, inclusive das pessoas bem-sucedidas, ricas. O Roberto Carlos é um astro admirado, idolatrado, amado em todo o Brasil, vende discos, ele é amado, ele é multimilionário, mas ele perdeu uma perna na infância dele, ele tem um filho que é cego, tem uma doença degenerativa macular, todo o dinheiro dele não foi capaz de salvar o grande amor da vida dele. Acho que ele sofre com síndromes de pânico, de transtornos de obsessão, ou seja, ninguém está isento disso. O padre Fábio de Mello é adorado, culto, inteligente, né? Um homem iluminado de Deus, cheio de valores, de princípios religiosos, e sofre demasiadamente com transtornos de ansiedade, com síndromes do pânico, como ele mesmo já relatou. A Apple é a empresa mais valiosa do planeta Terra, mas nos meados dos anos 90 quase quebrou, passou por uma crise horrorosa. A Nike é uma empresa admirada, mas 20 anos atrás teve um escândalo, uma crise, quando viram que ela faz muito marketing, mas usava trabalhadores subremunerados de uma terceirizada dela na Ásia. Você pega a Alemanha, um país super bem resolvido economicamente, talvez o melhor resolvido de toda a Europa, mas ela protagonizou talvez o que tenha sido uma das manchas mais horrendas da história da humanidade, quando ela patrocinou o extermínio de milhões de judeus naquele que foi um dos capítulos mais abjetos da história recente, que foi o nazismo, que foi não só patrocinado pelo Estado alemão, mas também pelo povo alemão que endossou, que votou em Hitler. Ou seja, agora, ninguém é escravo do seu passado, né? A Alemanha hoje é um país aberto, multicultural, talvez um dos países, talvez até por essa culpa em confessa ou confessa, é um dos países que melhor acolhe imigrantes de diversas outras regiões do planeta, ou seja, você não pode mudar o seu passado, mas você pode construir um outro futuro. Então as crises estão em todos os lugares, elas fazem parte e a gente precisa compreender essa natureza da crise. Mas antes que eu fique com crise de ansiedade, não esqueça de curtir nosso canal, de compartilhar e de assinar, que sempre tem vídeo legal. Em primeiro lugar, as crises são um sinal de que algo não vai bem e ela força a gente a mudar. Se você tem uma crise de rins, isso é provavelmente sinal de que você vem se alimentando mal ou ingerindo poucos líquidos. Se você está numa crise no seu relacionamento, é sinal de que algo não vai bem, que vocês precisam parar e conversar. Pode ser até mesmo sinal de que um não serve para o outro. Se existe uma crise financeira na empresa, é sinal de que algo não vem sendo gerenciado bem na empresa, que a empresa precisa mudar sua liderança, seus processos, seus produtos, ou se comunicar melhor com seus consumidores. Ou seja,
A crise é como se fosse uma dor, e a dor é um grito do corpo, é como se fosse um sinal de alerta para a gente perceber que algo não vai bem. Em todos esses casos que eu citei, as causas já estavam presentes, mas talvez sem a emergência de uma crise, sem esse grito, sem esse holofote que a crise dá no problema, talvez a gente fosse empurrando o problema para debaixo do tapete ou não fosse capaz de resolvê-lo. Então as crises muitas vezes nos tiram da nossa zona de conforto e nos obrigam na marra a mudar, a se mexer e a melhorar. A crise torna a resolução do problema inadiável, não dá para fingir que ele não existe. As crises podem ser a antessala de períodos melhores, justamente porque a crise nos obriga a nos mexer, verificar o que está errado e melhorar. Muitas vezes ela abre a porta para um período melhor, para um período de prosperidade. A Segunda Guerra Mundial foi um episódio horrendo da história, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa experimentou um dos mais longos ciclos de prosperidade econômica, inclusive de paz entre aqueles países vizinhos, porque eles foram obrigados a selar novos e mais duradouros acordos de paz. Eu já falei aqui da Apple. A Apple, em meados dos anos 90, ela não era nem sombra daquela empresa inovadora e criativa que ela tinha sido, e já havia inclusive previsões de que a Apple pudesse em algum momento falir, quebrar, ou seja, a Apple não andava bem, as ações dela tinham caído muito, e ela traz de volta seu fundador Steve Jobs, lança produtos inovadores no mercado, como iPods, iPads, iPhones, né? E ela se torna a empresa mais valiosa do planeta Terra. Ou seja, é justa a crise ali, a maior crise da história dela, meados dos anos 90, é justamente o ponto de inflexão que faz ela saltar para um outro patamar, para um outro degrau. O Corinthians teve, talvez o capítulo mais triste da história do Corinthians seja o rebaixamento, né, da história do clube, o rebaixamento para a segunda divisão do Brasileiro, acho que em dezembro de 2007. E o que se seguiu na década seguinte foi o maior período de prosperidade do clube. Ele ganha a Série B no ano de 2008 e depois ele ganha um monte de campeonato paulista, campeonatos brasileiros, ganha inclusive a Taça Libertadores, que ele nunca tinha ganho, e foi campeão do mundo em 2012, justamente após o período de maior baixa dele, quando ele é obrigado a rever todos os erros, melhorar o time, investir na base e aí sim se sagrar campeão. Ou seja, com alguma frequência, as crises, quando elas não são desperdiçadas, quando elas são bem aproveitadas, quando se faz a lição de casa, quando se resolve a dor que a originou, ela pode se transformar num grande ciclo de prosperidade. Nas crises, os bons se destacam. É muito fácil você ser bom vendedor quando há fila de clientes para comprar seu produto na porta da loja. Difícil é ser bom vendedor quando não há cliente nenhum querendo comprar o produto, ou seja, é na crise que esses bons realmente se destacam. É como se a crise ela acelerasse o processo de seleção natural que existe na vida, no mundo animal ou no mercado. E com muita frequência a gente vê que tem muito gato gordo fingindo que é leão e a crise mostra quem é quem. O piloto brasileiro Ayrton Senna, o saudoso Ayrton Senna, ele começou na Fórmula 1 por uma escuderia muito pequena e sem tanta relevância, que se chamava Toleman, que era uma equipe que não tinha carros tão bons quanto a McLaren, quanto a Ferrari. E é curioso porque o Ayrton Senna se destacava justamente na crise. Ou seja, quando estava chovendo torrencialmente, quando as condições de pilotagem estavam muito críticas e dramáticas, é quando ele se destacava. Por quê? Porque sob chuva você não pode usar a potência total do veículo e aí entra em cena a perícia, a técnica, a mão, o piloto. Ou seja, foi justamente durante uma dessas corridas na chuva em que ele praticamente chegou em primeiro lugar. Na realidade ele ultrapassou, chegou em primeiro lugar, mas a prova teve que ser interrompida, então ele acabou ficando com o segundo lugar. Mas o mundo se assombrou com ele, porque ali foi possível perceber quem que estava na frente, porque tinha um carro pulsante, e quem que conseguia correr bem, porque realmente era um piloto diferenciado. E foi nesses momentos de crise que o Ayrton Senna conseguiu mostrar o grande piloto que ele era. As crises são muito duras, não há como a gente negar, mas as crises quase sempre diferenciam os profissionais medíocres dos bons profissionais, os líderes de verdade que estão à altura do desafio de serem líderes.
As empresas que apenas pregam nas suas plaquinhas de missão e visão que o cliente está em primeiro lugar, e aquelas empresas que genuinamente estão comprometidas com os clientes. Então as crises, de um jeito um bocado doloroso muitas vezes, elas acabam diferenciando os bons dos não tão bons e acelerando esse processo de seleção natural que existe na vida, que existe no mercado. Outro lado bom das crises é que elas trazem efeitos colaterais. O que eu quero dizer é que nenhum fenômeno é simples e unidimensional. A maioria dos fenômenos são complexos e ambíguos, às vezes antagônicos. Nenhum fenômeno que existe ele é 100% positivo ou 100% negativo. Ele até pode ser preponderantemente uma das duas coisas, mas raramente ele é 100% só uma das coisas. Então, um fenômeno positivo pode gerar algum efeito colateral negativo e vice-versa. O pneu do meu carro furou. Péssima notícia. Para mim, para o borracheiro, é uma boa notícia. Vamos dizer que a economia de uma determinada região ou país esteja crescendo enlouquecidamente. Isso é uma excelente notícia, o dinheiro vai circular, a economia vai crescer. Mas ao mesmo tempo, provavelmente a gente vai ter inflação, os preços vão subir, os preços de serviços vão subir muito, é possível que a cidade fique mais congestionada, que o preço do aluguel, dos aluguéis suba muito, que seja difícil encontrar um imóvel e que você tenha que morar lá numa periferia muito longe porque está tudo incrivelmente caro e inflacionado, ou seja, é um fenômeno positivo, mas que traz alguns efeitos colaterais negativos também. Ou seja, se a gente ampliar a visão, a gente vai ver que nenhum fenômeno é 100% só positivo ou 100% só negativo. Sempre tem alguma faceta diferente. Por exemplo, a atual crise da pandemia do coronavírus, ela é, evidentemente, difícil negar, negativa e muito negativa, preponderantemente negativa. Mas ela traz alguns efeitos colaterais positivos, talvez no meio ambiente, né? A gente está tendo menos poluição, menos pressão sobre o ecossistema, menos congestionamento nas cidades, talvez menos mortes nas estradas que estão mais vazias, talvez a gente esteja tendo mais tempo para ficar com a família do que a gente tinha antes, ou seja, ela é preponderantemente negativa, mas ela traz aspectos positivos também. E por fim, crises desarranjam o status quo e criam novas oportunidades. As crises são como terremotos que desarranjam, tiram as peças do lugar, mudam todo o tabuleiro do xadrez e acabam surgindo espaços novos, flancos que não tinham, oportunidades que até então não eram possíveis. Pode ser, por exemplo, que após a crise a gente tenha profissionais super talentosos que nunca tiveram tempo para tocar algum projeto paralelo, ou nunca tiveram tempo para te ouvir, que daqui a pouco estejam dispostos a fazer uma parceria, criar um produto junto. Pode ser que ações de empresas super bem administradas, empresas super com grande potencial, estejam baratas na bolsa e isso seja um potencial de investimento. Pode ser que aquele imóvel que você queria comprar ou queria alugar estava super inflacionado e agora tenha retornado a um patamar mais razoável. Pode ser que a gente encontre maneiras melhor de trabalhar, de se relacionar com o mundo do trabalho, não ter que se deslocar tanto, de repente fazer menos reuniões, ou ficar mais em casa, ou encontrar jeitos melhores de fazer a mesma coisa, produzindo mais, trabalhando menos, não perdendo tempo no trânsito. Ou seja, ela por desarrumar tudo, por bagunçar todo o tabuleiro, né? Quando o tabuleiro estava estabelecido, todo mundo sabia a posição de todo mundo. Na medida que você bagunça tudo, cria oportunidades novas que não existiam, né? Então, a crise pode ter também esse efeito de fazer surgir buracos, oportunidades onde antes não havia. Então é isso, as crises são doloridas, mas elas são parte da vida de todo mundo. E se você olhar com cuidado e tiver o olhar adequado, ela pode trazer pontos positivos também. O mais importante é o seguinte, a gente não tem como controlar o que a vida nos traz, inclusive em crises, mas a gente pode controlar como a gente reage ao que a vida nos traz. Isso se chama protagonismo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e assine o nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!